essa maneira de falar nossa começou em São Paulo de Piratininga. Começa ali. Então os bandeirantes, eles se misturam os portugueses com os índios e começam a criar um novo tipo de linguagem, um novo tipo de coisa. Por exemplo, o índio não saberia falar salto. Então sai o sarto. Então é o L retroflexo. Entende? Então, o sertanejo, que seria o sertanejo, que sai o bandeirante, ele vai levando isso todo pelo Tietê. Quando chega em Piracicaba, aqui nós temos quem? Temos já um grupo de indígenas, nós temos o Antônio Corrêa Barbosa, que era português, então misturou aquele português arcaico, o português antigo de Portugal, com o índio, com o indígena, que não conseguia falar. Então, veja bem, Portugal fala assim, Portugal, né? Então, Portugal, esse Portugal não vai, Portugal. Então vai sair disso aí que é o L retroflexo. O que é o caipira? O caipira, ele é aquele homem que está andando à margem do rio. Então veja lá, K-A. O que é K-A em tupi? Mato. I, água. Pira, peixe. Caipira. Então é o homem que estava junto à mata, da mata, junto ao rio, em busca de peixe. Esse é o caipira. Então, isso é como fala, uma consequência tão natural da natureza, o homem da natureza, e chega em Piracicaba, aqui, já era Piracicaba, antes de cidade de Piracicaba, aqui já chamava Piracicaba, chamado pelos índios. Entende? Então, aqui em Piracicaba, nessa região, há um povoamento dessas pessoas, desse pessoal, desses homens que se misturam aos indígenas. Então cria, e por que Piracicaba passa a ser o Reduto Caipira? Porque Piracicaba, ela ficou praticamente, quando se chama Piracicaba de fim de linha, era porque a fim de linha de trem terminava aqui em Piracicaba. Então Piracicaba tinha, em matéria de comunicações, ela era praticamente a capital de uma região sertaneja. Ela se autobastava. Entende? Então Piracicaba não tinha muitos contatos. Ela recebia. E então ela ficou cada vez mais cultivando a sua maneira de ser, as suas tradições, a sua história. Prudente de Moraes, por exemplo, quando ele é eleito presidente da República, ele é de Itu, mas ele faz toda a vida dele aqui em Piracicaba, os Moraes Barros. A manchete dos jornais do Rio de Janeiro foram: chegou caipira, chegou presidente caipira. Então você pode ter uma versão aqui, outra versão lá, mas, no meu entender, o que prejudicou toda essa imagem caipira foi o caipira do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Então confundiram, o Jeca Tatu passou a ser o caipira. Entende? Então aquela figura grotesca, aquela figura boba, aquela figura coisa. Quando o mineiro, por exemplo, o mineiro é um caipira. Ele já não é o caipira Jeca Tatu. É esperto. Entende? Então, o caipira, na verdade, é essa figura interiorana do estado de São Paulo, que tem essa maravilha de uma cultura. Ele é muito fixado à terra, fixado ao rio. Ele não vive sem a terra e sem o rio. E me apaixonei pelas minhas raízes ouvindo as conversas de meu pai com os amigos dele, ouvindo aquilo que eles me contavam. E então aquilo me fascinava. Então, quando falavam do rio, falavam das pessoas, falavam das histórias, da educação de Piracicaba, aquilo me fascinava. E recordo, por exemplo, eu passava muitas férias de infantos, juvenis, em Bauru. O pessoal me chamava de caipira,
mas com respeito. Olha, o caipira chegou. Então, falar aquele ar. Eu não tenho muito isso, não tenho. Mas o pessoal já reconhecia, entende? Isso daí. Piracicaba, então, para mim foi um fascínio. A Covid, ela precipitou um fenômeno que já vinha ocorrendo muito lentamente, que é justamente entender melhor o que é globalização. Globalização não é você perder a sua identidade, é você conseguir, sabe, conviver com o outro, respeitar aquele outro, ver a cultura dele, aquele negócio todo, tal. Sem raízes você não vai a lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum. Então, nós estamos num mundo que a globalização é econômico-financeira. Essa é uma grande farsa, é uma grande farsa. Nós temos uma tecnologia extraordinária, fantástica, mas que está servindo a quantos? A quantos? Então, nós, classe média, ainda estamos aproveitando. Mas há bilhões e bilhões de pessoas passando fome que não sabem nem que estão existindo, porque estão existindo. Então, você veja bem que a nossa luta, o que está acontecendo, que o pessoal começa a sentir instintivamente que o lugar de ficar é o lugar na família. O lugar de ficar entre meus amigos. O lugar de ficar não é mais conquistar o mundo. Então eu quero ser famoso para isso, para aquilo. Não, eu quero ser tranquilo, eu quero estar feliz, eu quero estar em harmonia, eu quero dar paz para os meus filhos. Eu já percebi isso daí uns 30 anos atrás. Eu falei, vou me retirar. Eu vou construir o meu jardim, o meu lugar, junto com minha família, meus amigos. Porque eu lutei uma vida inteira para mudar as coisas de jornal. A vida inteira. Eu fui daqueles que acreditavam, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar aquilo. Até que eu descobri, falei, espera um pouquinho. Eu queria mudar o mundo. Falei, não, eu preciso mudar o Brasil. Depois eu passei, não, preciso mudar São Paulo. Não, preciso mudar Piracicaba. Não, preciso mudar o meu bairro. Não, minha rua. Quer saber uma coisa? Preciso me mudar. Começar por mim.